Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, certo? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais departamentos de uma empresa, certo? De forma geral, são seis os tipos de departamentos principais. São eles os departamentos de recursos humanos, o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de atendimento ao cliente, o departamento de logística e o departamento de produção, tá? Eu vou abordar agora cada um deles especificamente com vocês. Primeiro, o departamento que nós vamos ver hoje é o departamento de recursos humanos. No departamento de recursos humanos, existem três principais funções, certo? Esse departamento, ele também pode ser chamado de departamento pessoal em empresas menores, onde existe um setor menor ou um número reduzido de funcionários, certo? Geralmente, as empresas que trabalham com o departamento pessoal, elas terceirizam, certo? Contratam serviços de um departamento de RH de outras empresas, como empresas de contratação, empresas especializadas em recrutamento e seleção, essas coisas, tá? As três principais funções desse departamento, do Departamento de Recursos Humanos, é a admissão, certo? Na admissão, ela busca encontrar no mercado de trabalho algum profissional, certo? Alguma pessoa que se encaixe no perfil, certo? Em um perfil que a empresa está buscando. No caso, a empresa vai precisar de alguém que tenha um conhecimento avançado em informática, que saiba lidar com ter um bom conhecimento, como é que posso dizer para vocês, em matemática, por exemplo. Então, esse seria um perfil, tá? Um perfil onde a pessoa precisaria ter um conhecimento avançado em informática e teria que ter um bom conhecimento em matemática. Depois que a empresa define o perfil, ela passa, certo, para o departamento de RH e diz que perfil é esse e para qual vaga aquele perfil vai ser direcionado, certo? Essa é a principal função do principal não, desculpe, essa é uma das principais funções do departamento de RH. A outra função que eles possuem, em sua maioria, é a compensação. A compensação é a função onde o departamento de RH ela lida com a folha de pagamento. É aqui onde esse departamento vai calcular qual é o nosso salário, qual é o valor de horas extras que a gente tem que receber naquele mês, quais foram os números de faltas, certo? Que nós tivemos naquele mês, que devem ser descontados, ou num sistema de banco de horas, ou num sistema de folha de pagamento, tá? Ou também nessa função de compensação, também é responsável por pagamento de taxas, imposto de renda, contribuição do INSS, certo? E diversos outros tributos e impostos. Tem também uma das principais funções, é a função de desligamento. Essa aqui é a função de quando algum colaborador ele precisa ser demitido, certo? É aqui que o departamento de RH ele faz todo o processo de demissão e ele representa, o departamento de RH representa a empresa. Em alguns casos, quando o funcionário, o colaborador, ele é desligado, ele pode tentar entrar porque ele entendeu que não foi uma demissão correta, ele pode entrar em uma ação com a empresa. E nessa função de desligamento, o RH ele representa a empresa, certo? Representa os objetivos, defende a empresa e é o representante da empresa em audiências, certo?
E é aqui que ocorre e esse desligamento ele pode ser feito tanto na empresa como em alguma delegacia regional do trabalho ou na Justiça do Trabalho, que é no nosso exemplo aqui, quando eu falei, quando o colaborador ele tenta processar a empresa, certo? Vamos para o próximo departamento. O nosso próximo departamento, a gente vai falar do departamento financeiro. Esse departamento é o departamento aonde todo o dinheiro da empresa é trabalhado, certo? Todas as vendas, todas as contas. Aqui esse departamento é o responsável por toda essa movimentação, certo? Departamento financeiro, ele tem duas principais funções. Esse departamento, ele elabora um fluxo de caixa, que é todo o dinheiro que entra e sai, certo? Da, da empresa, que esse fluxo pode ser um dos indícios da saúde financeira da empresa. Como é que a empresa está, se a empresa está com dinheiro em caixa, se a empresa está podendo investir, se a empresa está precisando cortar custos, como é que está a saúde financeira, como é que está a conta, certo? Poderíamos dizer assim, a conta da empresa, tá? Principalmente em empresas de pequeno porte, o fluxo de caixa é algo extremamente importante, porque isso é o que vai definir se as empresas pequenas elas conseguem ou não manter determinadas atividades ou se elas precisam trabalhar de formas diferentes suas contas. Diminuir o prazo, aumentar o prazo, cobrar um preço maior, vender mais a um preço menor, esse tipo de conta. Esse departamento também é encarregado pelas demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras são aspectos técnicos, certo? Da parte de contabilidade, tá? É aqui onde a empresa fica sabendo, a partir do trabalho do departamento financeiro, se a empresa está precisando captar um novo recurso, no caso, pedir um empréstimo, certo? Se a empresa pode investir algum dinheiro, por exemplo, em compra de máquinas, em contratação de novos funcionários, ela também, nesses demonstrativos, certo? Desses resultados financeiros. É aqui também onde tem o controle das contas, certo? Tudo que a empresa tem para pagar e tudo que a empresa tem para receber, o planejamento financeiro, certo? De toda a empresa, de todo o negócio é feito pelo departamento financeiro. Esse é um departamento muito importante para que uma empresa consiga se manter, consiga ter muitos anos de mercado, tá? Sem um departamento financeiro organizado e sem um planejamento financeiro, nenhuma empresa consegue se manter no mercado durante muito tempo. Vamos agora para o departamento de marketing. No departamento de marketing, aqui, ele possui uma função muito importante no planejamento estratégico da empresa. Por exemplo, quando eu pedi para vocês fazerem aquela atividade da análise SWOT, ou chamada também da análise fofa, certo? Aquilo é uma das ferramentas que a gente pode utilizar no nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é muito importante porque é ele que vai definir e vai tentar planejar o futuro da empresa, certo? Como eu falei para vocês em outras aulas. O departamento de marketing tem como sua principal função entender o cliente. Esse departamento ele precisa entender o que os clientes daquela empresa querem, como os clientes daquela empresa pensam, o que eles acham daquele produto, certo? Esse departamento ele tem que estar próximo do cliente, certo? Ele tem que entender por que um cliente compra aquele produto, por que um cliente fica pesquisando preços de algum determinado produto, sempre tentando entender o que faz
também o cliente voltar a comprar. Quando um cliente compra de uma empresa, qual é o motivo de ele voltar sempre a comprar da mesma empresa, ou por que é que ele compra sempre um determinado produto, tá? Buscar entender o cliente é a principal função desse departamento. O marketing, ele colabora com o planejamento da empresa como um todo, não só com o planejamento estratégico, tá? O departamento de marketing, ele também tem que ficar, além de ele conhecer os clientes da empresa, ele tem que conhecer a própria empresa. É função do departamento de marketing conhecer todas as ações, tá? Buscar conhecer sobre a empresa, sobre a própria empresa. Por exemplo, você pode pensar que você tem que entender seus concorrentes, que você tem que buscar informações sobre o seu concorrente. Mas se você não conhecer bem você mesmo, se você não conhecer bem a sua própria empresa, você não vai saber seus pontos fortes e suas oportunidades, certo? Usando o nosso exemplo da análise SWOT, tá? Então, conhecer a empresa e seus concorrentes é uma função desse departamento. Conseguindo ele conhecer esse ambiente, certo? Conhecer o que a empresa tem de melhor e o que os seus concorrentes conseguem se destacar, ela também vai ter que buscar conhecer o seu público-alvo. O público-alvo aqui seriam os clientes, certo? Que a empresa deseja alcançar. Vamos usar essa palavra, alcançar. São aqueles clientes, por exemplo, se você gosta de vender algum determinado produto, que é um produto com um preço baixo, também tem um custo baixo para a empresa, mas a empresa precisa vender ele numa quantidade muito grande para conseguir o lucro que ela deseja, tá? Porque o custo é baixo, mas também o preço que o produto é vendido é baixo. E ela não pode aumentar o preço daquele produto porque o público-alvo, certo? Aqueles clientes, uma faixa de clientes que são selecionados, eles compram produtos baratos. Então, existe, certo? Os departamentos de marketing, eles são responsáveis por isso. Existe produtos que são feitos para serem baratos, para que eles sejam consumidos, sejam comprados em uma maior quantidade, tá? E buscar essa informação, buscar conhecer esses clientes e desenvolver esses tipos de produto, um tipo de produto barato para se vender muito, é também função do departamento de marketing, tá? O marketing, ele também mapeia as regiões. Por exemplo, digamos que uma empresa tem várias, certo, lojas em vários bairros da cidade. Se o departamento de marketing identificar que uma loja da empresa, por exemplo, no bairro do Cristo, consegue vender um número muito alto, tá, de seus produtos, mas no bairro do Geisel, tá? No bairro do Geisel, ele não consegue os mesmos números, certo? A empresa não consegue vender uma quantidade de produtos boa, o marketing tem que buscar entender o porquê. Quais são as regiões, certo? Que as vendas são maiores e quais são as regiões que as vendas são menores. É importante o marketing buscar entender esse tipo de informação para ele conseguir equilibrar, tá? Entender como uma loja está conseguindo vender tanto e a outra vender pouco. O que é que está faltando, o que é que está acontecendo, tá? E por isso o marketing sempre tem que estar monitorando, certo? Fiscalizando essas lojas, esses números de vendas, o que está acontecendo com os clientes dessas lojas, nesse nosso exemplo, tá? Para isso tudo, com todo esse conhecimento, né, o marketing ele consegue desenvolver, certo? Com todo esse conhecimento sobre as lojas que vendem mais, vendem menos, sobre o público-alvo, sobre o tipo de produto, sobre as oportunidades e os pontos fortes da empresa.
e conhecer também seus concorrentes, o marketing ele consegue o quê? Desenvolver ações, tá? Ações para buscar entender, desculpa, buscar atender os objetivos da empresa. É aqui que o marketing mais se destaca, é por esse ponto aqui, certo? De desenvolver ações para buscar atender os objetivos da empresa, que se justifica essa função tão importante no planejamento estratégico, certo? O planejamento estratégico, como eu falei para vocês nas aulas passadas, ele pensa no futuro da empresa. E sem o marketing desenvolver essas ações, tá? Que vão atender os objetivos da empresa, o futuro da empresa se torna algo mais obscuro, algo sem uma certa previsão. Então, é por isso, é exatamente por causa dessas ações, desse desenvolvimento dessas ações, que o marketing é tão importante. Tudo bem? Vamos continuar. O próximo departamento é o departamento de atendimento ao cliente. Esse departamento é o departamento de linha de frente, tá? Imaginem vocês um filme de guerra, um filme de onde existe algum confronto, certo? Ou alguma coisa do gênero. A linha de frente seria nesse sentido. Seriam as primeiras pessoas, certo? A ter contato. Seriam as primeiras pessoas a baterem realmente de frente com os clientes. É aqui, e é muito importante também, esse departamento, porque é aqui onde ocorre o primeiro contato, e esse primeiro contato gera o quê? Informação, tá? O departamento de atendimento ao cliente é a primeira fonte de informação da empresa. A preocupação maior desse departamento é em saber ouvir. Um departamento de atendimento ao cliente que não consegue ouvir bem os clientes, não consegue entender o que eles querem, o que eles estão reclamando, o que é que eles estão achando dos produtos, não vai conseguir entender a informação, tá? E a principal atribuição desse departamento é a comunicação. O atendimento ao cliente, ele precisa sempre, sempre se preocupar com a comunicação, tá? Sempre tendo uma comunicação clara e sem ruídos. O que é ruído, professor? É aqueles mal entendimentos, é quando você diz uma palavra e a pessoa não entende, ou você fala uma frase e a pessoa não consegue entender mais ou menos o que você quis dizer, certo? Você tem que ser claro, certo? No que você está dizendo. Você tem que passar, o atendimento ao cliente tem que passar a informação de forma mais clara e fazer o cliente entender, tá? Aqui também, no atendimento ao cliente, trabalha-se muito a percepção, certo? Qual é a percepção do cliente, o que é que o cliente está entendendo dos produtos, o que é que o cliente está entendendo sobre a empresa, tá? E onde tem que existir empatia, porque como esse é o setor, esse é o departamento que tem mais fluxo de informações, porque aqui você está falando com os clientes direto, tá? Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que buscar entender o que está acontecendo com o cliente e tentar ajudá-lo, tá? E também esse departamento é um departamento que precisa sempre de treinamento. Como você tem que se preocupar sempre com a comunicação, certo? E sempre com o saber ouvir, você precisa sempre treinar os novos colaboradores ou pessoas que são novas no departamento, para que quem esteja trabalhando nesse departamento consiga sempre atender a essa atribuição tão importante que é a comunicação, certo? A comunicação, ela pode ocorrer em todas as fases, tá? Ela pode ocorrer em todas as fases da compra, seja antes, certo? Que seria a fase do treinamento, onde os
colaboradores, os funcionários, eles são treinados para poder informar sobre o produto, para tentar tirar as dúvidas sobre os produtos da empresa durante, que seria o momento aonde deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, tá? Que eu vi agora que está faltando uma letra, certo? No momento da venda, tá? O durante seria durante o momento da venda. Quando um cliente está comprando, ele pode falar com algum atendente, o atendente tirar alguma dúvida para ele sobre quais são as características, o que é que aquele produto faz, certo? Por que aquele produto é melhor ou diferente de outro. E também no momento depois da venda, que seria no pós-venda, aonde tem que ter um atendimento, tá? E a comunicação tem que ser muito boa aqui, para que o cliente ele consiga o quê? Ele consiga sempre sempre ter claro para ele qual é a função e como ele pode aproveitar melhor aquele produto, ou se aquele produto tiver falhas, o que é que aquele cliente deve fazer para ter aquele produto substituído ou para ter aquele produto reparado, tá? Sobre a venda, certo? É importante também no atendimento ao cliente que esse departamento compreenda as necessidades, tá? Entender o que é que o cliente precisa, certo? Vai gerar sempre um retorno, tá? É sempre importante que, por exemplo, periodicamente, o atendimento ao cliente entre em contato com os clientes. Não espere os clientes entrarem em contato. Por quê? Para buscar entender, para buscar esse retorno que eu trouxe aqui para vocês. Esse retorno seria buscar entender o que é que o cliente está achando, o que foi que aconteceu com ele quando ele comprou aquele produto, se ele gostou, se ele não gostou, certo? Então, é buscar esse retorno, é buscar a informação, certo? O retorno sobre a compra, o retorno sobre aquela venda da empresa. É muito importante para quê? Para isso aqui gerar informação, tá? A informação da empresa, certo? A percepção e empatia que a gente já citou no primeiro ponto, aqui também é muito importante, porque não adianta você entrar em contato com o cliente, buscar um retorno sobre o que ele achou daquele produto e você não tiver a percepção de entender o que ele está falando e ter a empatia de se colocar no lugar dele, para você buscar sempre um equilíbrio na empresa, um equilíbrio entre cliente, certo? E a satisfação dele. E isso é super importante para que nós conseguimos atender aos objetivos da empresa. Esse departamento ele também tem um foco muito grande em treinamento. Por quê? Você pode perguntar, professor Gabriel, por que, que esse departamento tem tanto foco em treinamento? O senhor não já falou no primeiro ponto sobre treinamento? Sim, mas esse treinamento aqui é um treinamento diferente. Nesse treinamento aqui, a preocupação é quando a empresa, certo, desenvolve novos produtos. Desenvolver novos produtos vai surgir o quê? Vão surgir dúvidas. E lembre-se o que eu falei até junto com o departamento de marketing. A empresa tem que conhecer ela mesma. O departamento de marketing, a função dele, conhecer a própria empresa. Mas, com isso, o atendimento ao cliente precisa conhecer os produtos novos que são desenvolvidos naquela empresa, certo? Então, esse treinamento aqui, esse último ponto, é exatamente esse o ponto que eu queria passar para vocês. Quando uma empresa desenvolve novos produtos, ela precisa treinar o departamento de atendimento ao cliente para que eles entendam quais são os benefícios, quais são as características daquele novo produto, para que eles consigam passar essas informações, certo? Sobre as vendas para os clientes. Então, o atendimento ao cliente, ele é treinado para conhecer os novos produtos da empresa, para que quando
um cliente entre em contato, ou o departamento de atendimento ao cliente entre em contato com alguém que comprou um produto da empresa, consiga entender como ajudar melhor aquele cliente, como ele pode usar melhor aquele produto, certo? É por isso que esse departamento é um departamento que tem uma quantidade de treinamento muito maior do que os outros. Passa por diversos tipos de treinamento. O nosso próximo departamento é o departamento de logística, tá? No departamento de logística, aqui não é simplesmente a questão da entrega, tá? Muito mais do que entregar os produtos, a principal função desse departamento aqui é gerenciar todo um sistema logístico. Não pensem vocês que o departamento de logística é um departamento só para entregar produto ou, como por exemplo, na nossa atividade da análise SWOT, que era uma transportadora, que ela entregava os produtos de uma outra empresa, tá? Ela não é simplesmente entregar o produto. O departamento de logística, ele tem que se preocupar com abastecimento, tem que se preocupar com a avaliação dos seus serviços, ele tem que se preocupar em sempre melhorar, que é o caso do aperfeiçoamento, com armazenamento e distribuição, certo? É muito importante que você armazene seus produtos para que eles não sofram nenhum tipo de estrago, mas para que também ocorra uma organização. Sem um armazenamento bom, não existe organização de um estoque, por exemplo, de um almoxarifado. Não é só guardar, tem que estar organizado, tem que saber onde está. E a distribuição tem que também entender qual é o melhor meio, qual é o melhor caminho para se entregar aquele produto, como ele pode ser entregue da melhor forma possível, no menor tempo possível, tá? Todas essas características, abastecimento, aperfeiçoamento, avaliação, planejamento, armazenamento e distribuição, são responsabilidades do setor de logística, tá? E todas elas precisam ser executadas de forma rápida e segura. Não adianta você fazer tudo de forma rápida se aquilo não for seguro. Você vai gerar outros custos, você vai ter outros problemas, certo? Então, tudo da logística tem que ser feito de forma rápida e segura. E vocês estão vendo a quantidade de funções que esse departamento tem, tá? Ele é um departamento com muitas responsabilidades, certo? Tem que atuar em almoxarifados, em expedições, em gerenciamento, certo? De estoques. Também ele precisa sempre, certo? Ser monitorado. Para que esse sistema funcione, ele tem que ser monitorado em todas as partes do processo, em todas as partes do sistema. Se alguma parte do sistema fica sem monitoramento e ocorre algum problema lá, isso vai causar um problema em todo o sistema, certo? Por isso que é importante sempre o monitoramento de todo o sistema, do começo ao fim. Existe também no departamento de logística a questão da logística reversa. A logística reversa, vocês têm que entender, é como se fosse um ciclo, tá? Deixa eu. É como se fosse um ciclo. Esse ciclo, entendam vocês como se fosse um círculo, certo? Como se aqui fosse o início, certo? E aí, esse ciclo inicia e vai em forma realmente de círculo, e ele no final volta até o início, tá? Nesse início aqui, ele vai estar extremamente, ele vai ser extremamente importante, por quê? Porque a partir do momento que você sabe que tem todo esse sistema, a logística reversa, ela vai fazer o percurso inverso de todo o sistema, certo? Enquanto o início do nosso sistema começa aqui e vai até entre expedição, armazenamento, entrega, distribuição, até voltar para o início, você fazer tudo de novo, a logística reversa, ela vai fazer o caminho contrário para quê? Para buscar, certo? Em todo esse sistema, informações
tá? Que possam ser analisadas para buscar o quê? O aperfeiçoamento, tá? É buscar sempre o aperfeiçoamento do departamento. O departamento de logística, ele é um departamento que ele sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar melhorando seus resultados, certo? Claro que vai existir um momento que talvez não exista uma melhora tão grande, mas sempre vão ter novas tecnologias ou sempre vão ter novos processos que podem ser executados e melhorar o desempenho daquele departamento. Então, esse é um departamento de constante monitoramento, tá? E aperfeiçoamento. O último departamento que eu trouxe para vocês hoje é o departamento de produção. É aqui onde ocorre a principal atividade ou atividade essencial da empresa, que é o que? A sua produção. A sua produção de produtos, as suas vendas, o seu atendimento, tá? Esse departamento, ele é muito comum em fábricas, tá? Se vocês pensarem numa fábrica onde tem várias máquinas e essas máquinas elas estão em funcionamento constante para produzir algum tipo de produto, esse é o exemplo clássico. Mas existe também outros exemplos. Por exemplo, numa empresa, tá? Vamos dizer, numa loja onde vocês estão vendendo algum tipo de produto. Por exemplo, uma loja de material de construção, tá? A produção, o que é a produção daquela loja? Aí fala, não, aqui não tem produção, na loja não produz, na loja a gente só vende. Digo, não, na loja vocês têm que produzir o quê? Vendas. Não é criar, a produção não é só criar, a produção é a atividade daquela empresa, ou no caso do nosso exemplo, daquela loja, certo? Que vai levar a um resultado financeiro, a um ganho. Se você for uma fábrica, a sua produção vai ser o óbvio, vai ser o lógico, vai ser produzir produtos. Se você for uma empresa de serviços, vai ser o quê? Gerar serviços, produzir serviços para aqueles seus clientes. Se você for uma loja, qual vai ser sua produção? Conseguir um número determinado de vendas. Isso vai ser a sua produção. Você vai ser uma loja é produtiva quando ela consegue vender ao final de um mês, ou ao final de um ano, uma meta que ela estabeleceu, certo? Não existe só produção em fábrica, existe produção em qualquer empresa. Só que a produção, ela é classicamente atribuída a fábricas, porque foi daí onde ela surgiu esse termo produção, tá? E esse departamento, principalmente nas fábricas, ele possui um alto nível de controle, de planejamento, de organização e direção de todos os materiais envolvidos. Nenhum departamento de produção pode produzir algum produto sem um desses quatro. Como é que eu posso dizer para vocês? Uma dessas quatro funções, tá? Sem você controlar, planejar, organizar e dirigir, certo? Sem ter uma direção, sem ter um caminho apontado, você vai produzir qualquer coisa e você vai produzir de qualquer jeito. Esse departamento é um departamento que funciona com muito controle, porque aqui a diminuição de erros, tá? É sempre algo incentivado, porque quanto menor o erro, quanto menor o desperdício, menor vai ser os custos da produção, tá? Então, esse departamento é um departamento de alto nível de controle. É nesse departamento também que tem um processo reverso, certo? No processo reverso é como se fosse a logística reversa, certo? Na fábrica tem a linha de produção, onde exatamente como a logística tem um sistema, e aqui a gente trabalha com o que esse sistema vai gerar, certo? Esse processo reverso, ele coleta e analisa toda a informação que é gerada naquela produção. Qual é o nível de erro, qual é o nível de desperdício, qual foi o tempo médio para produzir um produto, qual foi os custos que foram gerados naquele dia,
certo? Para quê? Exatamente como a logística, buscar sempre se aperfeiçoar. Porque como esse departamento é um sistema, ele tem que buscar sempre melhorar o seu sistema, para sempre gerar menos custos, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar da nossa atividade. Na atividade dessa semana, eu quero que vocês falem, certo? Com as palavras de vocês. Vai ser uma atividade muito parecida com a que foi a da semana passada sobre layout, tá? Eu quero que vocês falem com a palavra de vocês quais são as atividades que vocês desenvolvem nas empresas, no emprego de vocês, tá? O que é que vocês fazem, qual é as tarefas que vocês executam, esse tipo de coisa. Eu quero que vocês escrevam também, tipo um texto, tá? Eu quero incentivar sempre vocês a escreverem, porque isso é muito importante no emprego de vocês. Ter uma boa escrita, ter uma boa comunicação é extremamente importante e pode, no futuro, significar uma promoção, certo? Todos vocês estão começando no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, e todos vocês precisam sempre se aperfeiçoar, e é isso que eu vou buscar sempre com vocês. Então, escrever mais, ler mais, sempre vai ajudar vocês, sempre, tá? Então, eu quero que vocês escrevam, tá? Sobre a atividade que vocês se desenvolvem no emprego de vocês. Indiquem, eu quero também que vocês escrevam nesse textinho. Eu não vou dar um número máximo nem mínimo de linhas, mas eu quero que vocês escrevam exatamente como foi a atividade sobre de análise SWOT. Eu quero que vocês escrevam um texto. Um texto tem que ter no mínimo 5 linhas. Qualquer coisa que não tem 5 linhas não é um texto, tá? Eu quero que vocês escrevam um texto. Então, vocês indicam também qual é o departamento que vocês trabalham, se é algum desses departamentos. Digamos assim, professor, eu trabalho no almoxarifado, eu trabalho, certo, mas pensem, um almoxarifado, você vai trabalhar com o quê? Com estoque, é isso? Então, você vai trabalhar com o quê? Se é almoxarifado, se é estoque, você vai trabalhar onde? No setor de logística, que é o setor mais próximo. Os setores, eles podem não ter o mesmo nome, tá? Que os setores que vocês trabalham, mas as funções são parecidas, tá? Então, busquem com essa aula entender quais são as funções e quais são as atividades de cada um desses 6 departamentos e digam qual deles vocês se encaixa mais. Se vocês estiverem na dúvida, pode botar mais do que um departamento, tá? Mas sempre busquem associar o trabalho de vocês a um departamento, tá bom? Eu também quero que vocês digam, nesse texto que vocês vão escrever para mim, qual é o departamento que mais chamou a atenção de vocês, certo? Qual foi o departamento que vocês acharam mais interessante e tal. Então, recapitulando, certo? Vocês vão vocês vão escrever um texto sobre a atividade que vocês fazem na empresa onde vocês trabalham. Nesse texto, eu também quero que vocês digam qual é o departamento que vocês trabalham, certo? Qual dos departamentos que eu trouxe que se aproxima mais do departamento que vocês trabalham, tá? E também quero que vocês digam qual desses departamentos que eu trouxe para a aula de hoje mais chamou a atenção de vocês, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, me perguntem no grupo, tá? Que eu vou responder lá o quanto antes. Me perguntem no grupo, porque aí se alguém tiver alguma dúvida parecida, eu já posso responder lá, fica vendo e aí já pode tirar a dúvida de outro colega, tá? Então, a gente termina a nossa aula de hoje assim. Fiquem bem e até a próxima aula. Certo, pessoal?